Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Top Money. Novamente estamos aqui com os nossos amigos André Massaro, Conrado Navarro, Ricardo Pereira e Felipe Moreno. O programa de hoje está interessante porque a gente vai falar de um tema polêmico que a gente estava tomando um certo cuidado antes para falar, mas agora chegou uma pergunta para a gente pelo Facebook, inclusive de um espectador que encontrou o André Massaro no metrô, né? Foi isso? No metrô. Uma viagem de metrô, conversou com ele lá. É até interessante, né? Porque o pessoal às vezes critica a gente, né? Quando a gente fala mal de andar de carro, né? Fala assim, mas vocês falam mal de andar de carro, vocês criticam porque vocês nunca usam transporte coletivo. A gente usa sim, viu? Usamos transporte coletivo. Eu estava naquele dia indo para BMF, né? Então assim, quem mora em São Paulo deve saber assim, que ir para o centro de São Paulo de carro é impossível, não tem como, né? Então eu estava indo de metrô lá para BMF e encontrei um fã, um espectador do Top Money dentro do metrô que me reconheceu. Eu nunca imaginei que um dia isso ia acontecer, né? Um dia de celebridade, assim, né? Ele me reconheceu, veio conversar comigo e contou a história desse investimento dele. E depois ele mandou a mensagem, como a gente sempre pede para os espectadores fazer, né? Mandem a mensagem pela página do Facebook para a gente debater aqui no Top Money TV. Então a história, para o pessoal entender, ele mandou uma pergunta para a gente falando que fez um primeiro, Gustavo Alencar, falando que fez um primeiro investimento, que ele está chamando de investimento, que a gente vai debater um pouquinho isso, que ele fez o primeiro investimento numa empresa de marketing multinível. Também, hoje em dia, muito confundido com pirâmide, tá um bafafá danado aí fora. Falou que perdeu toda a grana que ele investiu, que segundo ele era um dinheiro considerável, e ele está perguntando para a gente agora o que ele pode investir de forma mais segura, onde ele pode alocar esse futuro dinheiro que ele quer aplicar de forma mais segura para não ter o mesmo problema que ele teve com essa empresa de marketing multinível. A gente não vai citar nomes aqui, mas vocês já sabem quais são as mais famosas. Então eu quero começar com o próprio André. Qual é a dica que dá para ele a respeito desse tema? Nessa já folclórica viagem de metrô rumo a BMF Bovespa, né, eu já tinha dito para ele, eu falei, olha, uma notícia que eu tenho é que você muito provavelmente perdeu o investimento. Ele investiu numa empresa e quando a gente fala investiu, a gente tem que colocar esse investiu entre aspas gigantescas. Né? A gente está usando a palavra investimento na falta de outra mais adequada. Mas assim, ele botou o dinheiro dele nessa empresa, essa empresa teve problemas e o dinheiro está bloqueado. Quer dizer, a empresa ainda não, até onde a gente sabe, ela não parou formalmente de operar, mas ela está impedida pela justiça de operar e há uma razoável possibilidade de que ele tenha perdido esse dinheiro. Talvez não, na mensagem ele colocou que perdeu. Na mensagem que ele mandou pra gente, falou, perdi dinheiro. Ele já deu como perdido, mas já considera como perdido. Só um parênteses aqui, quando a gente estava falando da palavra investimento, a primeira dica aqui para o pessoal que está assistindo, muitas dessas empresas usam a palavra investimento para fazer propaganda para o pessoal mais desinformado. Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje o que é mesmo investimento, o que não é, para não ter esse tipo de confusão, porque às vezes a pessoa coloca um dinheiro ali numa empresa de marketing multinível ou pirâmide e com a palavra investimento, o pessoal vendendo, amigo vendendo, investimento, você coloca tanto, recupera o dobro, o triplo ou mais. A palavra investimento dá uma ideia muito de coisa legítima. Né? Muito bem colocado, suas aspas gigantescas. Por aí. Então assim, eu achei legal do Gustavo, ele se apresentou na mensagem como Gus, né? Ele está demonstrando uma postura madura, quer dizer, ele cometeu um erro, foi um erro indiscutivelmente, ele não devia ter feito investimento, principalmente se era tudo que ele tinha, reconheceu o erro, tá sendo assim bastante maduro, mesmo na conversa que eu tive com ele mostrou bastante maturidade, né? Falou, olha, eu tive aí uma perda, etc, não pretendo novamente fazer esse tipo de coisa, também fiz a ressalva, e hoje ele busca opções de investimento dentro daquele circuito mais convencional do mercado financeiro, né? Então assim, ele fez um caminho que muitos investidores fazem, ele começou de uma forma um pouco afobada, um pouco atrapalhada, teve uma perda. Felizmente a perda logo no começo, a melhor coisa é quando a perda acontece rápido, né? Porque aí a pessoa já se toca logo, já faz os ajustes que tem que fazer e agora está buscando o caminho para se tornar um investidor consciente, um investidor seguro, de caminhos mais conservadores. Então assim, a primeira coisa, eu nem preciso dar dica porque ele já fez, ele reconheceu o erro, então assim, nesse ponto parabéns, tá? O cara deu o primeiro passo para um caminho que provavelmente vai ser vitorioso. E agora é a questão do aprendizado,
que eu acho que é o que a gente pode discutir aqui, que é o que a gente fala sempre, né? Quer dizer, quais são as melhores opções para quem está começando, o que é renda fixa, renda variável, em banco, fora de banco. Então, assim, como nós todos aqui temos opiniões mais ou menos convergentes, agora eu vou pedir, então, para todo mundo dar o vou pegar essa a sua dica aí, né? E vou fazer uma pergunta para o Felipe agora. A gente estava vendo o caso do Gustavo, que ele tá procurando se informar depois de ter perdido no primeiro investimento. Ele fez a coisa errada, ele assumiu que fez a coisa errada, mas no último programa, inclusive, a gente falou de OGX, da questão dos minoritários, e é uma questão comportamental. A pessoa entra no oba-oba porque o amigo falou, seja em bolsa de valores, seja em multinível, pirâmide, entra sem se informar, achando com aquela ganância de que vai fazer dinheiro fácil, aí ela quebra a cara, muitas vezes quebra a cara, e depois ela vai para o caminho certo que é se informar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A maioria das pessoas esquece que as duas palavras mais importantes para qualquer investimento talvez sejam stop loss, né? Precisa saber a hora de parar, precisa saber a hora de não perder tudo e ir atrás do que está acontecendo de errado. No caso de pirâmide, o dinheiro fica bloqueado porque as operações das empresas estão suspensas, mas quem investiu em OGX também passou pelo problema similar, né? Teve a chance de sair quando podia. Teve muita gente que saiu, teve muita gente que não saiu. No caso do Gustavo, agora ele tem que começar tudo de novo, né? Se ele perdeu tudo que tinha, não sei quanto dinheiro ele colocou, quanto dinheiro ele ainda tem. Agora é hora de procurar saber quais as melhores opções no mercado. Vai atrás de uma corretora, ou vai até o gerente do banco, vai te dar opções melhores do que... Assiste o Top Money. Assiste o Top Money. Se for no gerente do banco, vai te dar opções melhores do que pirâmide financeira. Com certeza. Não opções boas, mas pirâmide financeira melhores. Ninguém vai recomendar. Né? Eu acho que é fundamental para o Gustavo ele primeiro saber o que ele quer fazer com esse dinheiro dele, né? Quer dizer, antes dele optar pelo melhor investimento, ele precisa saber exatamente o que ele quer, quanto tempo ele vai investir, o valor que ele tem para investir. Então são diversas questões que ele tem que começar a fazer algumas perguntas para aí sim encontrar o melhor investimento, que poderá ser arriscar um pouquinho mais ou ser mais conservador. Aquilo que a gente sempre fala aqui, conhecer o perfil. Tem uma ordem meio que cronológica das coisas para ele poder saber o que é melhor na posição dele. Então acho que a primeira pergunta é justamente o que ele quer fazer com o dinheiro. Entender o risco que ele está passando. Para poder, exatamente. Bom, agora eu quero perguntar para o Navarro, como a gente falou aqui da palavra investimento, que muita gente vende coisas que não são investimento como investimento, fazem propaganda enganosa. Eu quero que você dê dicas para o nosso espectador, como que ele identifica, porque a gente é bem informado, a gente trabalha com isso, mas quem está lá fora nem sempre. Então a pessoa recebe muita informação de todos os lados e fica sem saber o que analisar ou onde acreditar, às vezes acredita no vizinho, mas não acredita no que está escrito no jornal. Eu quero que você dê dicas para tentar identificar, separar o joio do trigo, o que é bom e o que é furado. Legal, Sinésio. Eu acho que tem uma coisa importante que é assim, tem que acompanhar um pouco do noticiário econômico, não precisa ser um expert, alguma coisa de um cara que lê, conhece tudo de economia, mas ele tem que ter uma noção, primeiro, básica do que se paga em relação ao risco dentro de um mercado como o Brasil. Então ele tem que entender, por exemplo, que quando você investe teoricamente sem risco hoje, que é um título público, alguma coisa nesse sentido, você consegue receber algo na casa de 9, 9,5%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tipo de títulos. Então, essa seria a aplicação de menor risco possível hoje em dia, porque você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver aquilo corrigido. Então, quando algum amigo, alguém te mostra uma possibilidade de investimento e que quando você faz a conta, você fala assim, vou colocar 2 mil, 3 mil e dentro de 12 meses, dependendo do que você fizer, você pode ter até 9 mil de retorno, aí você começa a olhar aqui e falar, peraí, dentro desse mesmo cenário que eu vi aqui, onde se ganha 9% com um título, alguém está me oferecendo alguma coisa que paga 300%, é uma coisa para a gente desconfiar. Então, já começa por aí. Aquela máxima da vovó. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. É uma coisa então, básica, mas que é verdadeira. Tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, se isso existisse, a gente não estaria aqui. Exatamente. Né? Então, assim, Warren Buffett, George Soros, esses caras estavam tudo fazendo isso e ninguém estava arrumando sarna para se coçar com outra coisa, né? Então, acho que tem que tomar esse cuidado e é uma coisa simples. Fazer uma conta, olhar o modelo que foi apresentado e assim,
Se você não entendeu como é que faz para chegar nessa conta, ou se isso parece uma coisa assim, nossa, é muito difícil para eu realmente atingir aquele resultado, cuidado, porque provavelmente você vai entrar num esquema em que você está enriquecendo alguém e não a si mesmo. Então acho que a gente tem que fazer essa ressalva. E aí investimento, logicamente, né, o conceito é aquele em que você multiplica o seu capital, quer dizer, em que você coloca um dinheiro e em que depois de um determinado período você tem mais do que aquele dinheiro que você alocou. E aí o que entra dentro desse cenário é a questão do risco. Você tem aplicações com mais risco e aplicações com menos risco. Então, acho que o cuidado que o Gustavo tem que ter é que, assim, primeira coisa, não vai botar todo o dinheiro numa coisa super arriscada, quer dizer, todas as economias numa coisa que você tem uma volatilidade muito alta, que você não conhece, que a chance de você perder o dinheiro é grande. Então nunca fazer isso. Acho que quem está assistindo tem que tomar esse cuidado. Então ter uma reserva de emergência, eu acho que é importante, a gente não falou disso ainda nesse programa, mas eu acho que é legal ter esse pulmão para poder respirar diante de uma emergência, de um problema, e o dinheiro que vai ser para o risco, seja bolsa de valores, seja opções, seja fundos ativos, passivos, etc., coisas mais arriscadas, vai ser uma parcela menor de toda aquela carteira de investimentos do investidor. E aí ele vai começar pequeno muitas vezes no risco até ele entender e aprender, porque muitas vezes ele desenvolve conhecimento específico sobre bolsa, sobre outras coisas, em que ele vai aumentando a sua exposição gradativamente. Então eu acho que a dica é experimentar as modalidades de investimento, entendendo que quando a esmola é demais tem que desconfiar e começar aos poucos nos investimentos mais arriscados para pegar experiência e prática, para depois ver se realmente ele tem o perfil para aquilo. Eu acho que isso é fundamental. Você citou o Warren Buffett e o George Soros, um dos maiores investidores do mundo. Eu lembrei de uma coisa interessante aqui, que certa vez eu li, me corrija se eu estiver errado, que esses caras, os maiores investidores do mundo, ficaram ricos a uma taxa composta anualizada de mais ou menos 19 a 20%. Sim. E aí vem alguém oferecendo 300, 500, 1000%, ou seja, o cara mais rico do mundo, lá os 2, 3 mais ricos do mundo, ficaram ricos com 19 ao ano, fazendo milagre. Eu acho que a ressalva é assim, a gente não pode dizer que não há algo que dê 100%, 80%, 200% ao ano. Quer dizer, o mercado de risco, ele tem sim algumas coisas que tem essa característica. Agora, a questão parece ser uma coisa super simples de fazer, fácil, em que você vai ter 300% de retorno. Quer dizer, eu acho que esse é o problema. Quer dizer, uma coisa que você aparentemente não tem muito esforço e que vai te dar um retorno de 300%. Isso eu acho difícil de encontrar, e aí eu acho que é a hora que a gente tem que desconfiar. Então é claro que você pode comprar uma ação em um determinado momento e essa ação te dá um retorno dentro de um período de 12 meses, de 80, 100, até mais do que isso. A gente já viu isso acontecer, inclusive no passado recente. Então não é que não existe, mas tem que tomar cuidado quando isso parece uma coisa meramente de entrar com dinheiro e simples de fazer. Eu acho que esse é o cuidado. Quando a gente vai para o mercado de derivativos, por exemplo, é comum você ver coisas assim que dão 100% ao dia. Só que do mesmo jeito que vai e volta, né? Às vezes volta pior, e isso não acontece todo dia. Então é possível você ter grandes ganhos num espaço curto de tempo? Mas ele não tem nenhum controle sobre isso, quer dizer, é um risco total. Então assim, o que eu acho, o Gustavo, né? Aí eu peço a opinião de vocês, quer dizer, como é que tem que ser esse programa de formação do investidor que ele precisa fazer agora? Então assim, legal o primeiro passo, reconhecer o erro, bacana, ótimo. Ele cumpriu um passo que a maioria das pessoas não cumpre. Só nisso ele já é um vitorioso. O segundo é, antes de investir em qualquer coisa, investir na própria educação financeira. Então, é aquela coisa, assim, tem milhões de livros, de sites, de cursos, tem grátis, tem pago, tem caro, tem barato, tem opção de tudo que é jeito. Informação que não falta. Quer dizer, aqui nessa mesa, todos são blogueiros de blogs relevantes, que têm informação gratuita. Quer dizer, é tudo uma questão do sujeito procurar e a informação ele vai ter. Ele precisa fazer aquela lição de casa, começar a aprender sobre os investimentos, quais são, começar a entender o que é risco, o que ele pode esperar. E aí, quando ele começar a entrar para valer no mercado, aquela recomendação básica, feijão com arroz, comece com renda fixa. Orienta a maioria das pessoas para ir para renda fixa, porque é mais seguro, é mais estável, etc. Depois, com o tempo, ela pode ir experimentando coisas no universo da renda variável. E aí, como disse o Navarro, à medida que ela vai se aperfeiçoando, isso acontece com a maioria dos investidores, que os investidores acabam desenvolvendo assim, uma certa intimidade, uma certa afeição com um determinado tipo de instrumento. Então tem gente que prefere ações,
tem gente que prefere fundos, tem gente que prefere imóveis, tem gente que prefere investir em empresas de capital fechado. Aí não importa, mas isso é o resultado de um processo de aprendizado. Ele precisa passar por esse processo para descobrir qual é a praia dele. E tem uma coisa, André, que eu acho que é importante, nós falamos um pouco isso, o Felipe mencionou isso no último programa que nós fizemos falando da OGX. É preciso que exista uma estratégia nesse tipo de independente do cenário de investimento que ele escolher, quer dizer, se ele tem mais afinidade com imóveis, empresas, bolsa, etc., ele precisa ter uma estratégia que consiste basicamente em saber a hora que ele entra, a hora que ele sai e as razões pelas quais ele entra e pelas quais ele sai. Então o Felipe até comentou do stop loss, quer dizer, a regra zero de investimentos que a gente tem que entender é o quanto eu aceito perder dentro de um determinado investimento, e eu acho que isso vale para qualquer modalidade. Então esse lembrete eu acho que é importante, né, Felipe? Saber onde termina o sonho e começa a realidade. Onde você precisa parar de acreditar no que te prometeram e ir atrás do que realmente o mundo é, né? E é hora de começar a realmente estudar, começar com as coisas pequenas e não com sonhos grandiosos que vira e mexe você vê por aí, geralmente é furado. Pode fazer um resumo então para o Gustavo, que é uma coisa simples, muita gente pergunta pra gente, mas é uma coisa simples. Ele, na mensagem dele, ele falou que perdeu uma quantia relevante, ou seja, se era relevante para ele, não era para ele ter arriscado. Então a receitinha básica é, que o Navarro citou agora há pouco, faça uma reserva de emergência, deixa ela protegida em renda fixa, risco zero ou baixíssimo risco. A partir daí, se você quiser dar uma turbinada, procurar uma renda variável, imóveis, fundos, tudo bem, mas é simples de fazer, gente. Tem muita gente que não faz, mas é super simples. E se for até o caso e não for o perfil dele, ele pode até buscar ajuda, né, num gestor independente ou não, enfim, alguém que pode auxiliar ele, profissional que o ajude a tomar as melhores decisões. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa Top Money. Sempre lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, no facebook.com/topmoneytv ou pelo Twitter. Mande suas dúvidas, sugestões e perguntas que a gente vai responder aqui no programa com o maior carinho, ok? Obrigado e até a próxima.